Alô pessoal, espero que tenham tido boas festas, feliz ano novo para todos, feliz 2022. Vamos para o resumo da semana do Diário dos Beatles, que pega o final de dezembro e o comecinho agora de janeiro. O resumo da semana de 26 de dezembro de 2021 a 1º de janeiro de 2022. Primeira matéria, a história de um lugar onde Paul McCartney foi, na Escócia, e foi cenário para gravar o disco Back to the Egg, além daqueles vídeos, né, pro álbum. A visita rápida de Paul McCartney e Wings ao campo de aviação de Lipner. Em 1978, Paul McCartney veio para Lipner para gravar faixas para o álbum final do Wings, Back to the Egg. O castelo de Lipner foi usado para esse propósito e um vídeo promocional também foi feito no ano seguinte para 7 faixas. 2 deles foram filmados no campo de aviação de Lipner, no antigo hangar que ficava no perímetro leste do campo de aviação, perto de Belkin Way. O hangar foi demolido na década de 90, mas a base de concreto ainda está lá. O hangar foi repintado de preto, com a frente ostentando com o logotipo do Wings, de 3 metros de altura. É aquela, quando começa o vídeo da Spinning Out, né, que mostra um avião, aí mostra um logo, né, que deveria ser pintado após o término das filmagens. O dono decidiu que gostou e pediu que ficasse ali, o que fez até a demolição. Dentro do hangar, um palco de 15 por 25 foi construído junto com 6 treliças de 12 metros com torres de iluminação e ponto de acompanhamento. 2 faixas de Back to the Egg foram filmadas para combinar com o som feito no ano anterior, embora tenham sido tocados ao vivo nesse dia. Paul McCartney, junto com Derry Lane, Linda, Lawrence Jubb e Steven Holler, todos usaram jaquetas, aquelas jaquetas de aviadores, né? Tu imagina o calor que estavam, né? Você vê claramente no vídeo. Enquanto tocava Speed Out e Get Closer, um paraquedas suspenso acima deles para dar um efeito de marionete. O vídeo foi concluído uma manhã e naquela noite eles voltaram para trabalhar em outro vídeo, na Getting Closer, que continua até 1 da manhã. Nesse dia 5 de junho de 1979, entre as filmagens, o Wings realizaram números improvisados para um grande público local. Quer dizer, o cara ainda fez um showzinho ali pro pessoal, sortudo que tiveram ali, né? O campo de aviação também foi usado para filmar uma sequência de veículo em movimento usada no vídeo de Get Closer. Outros locais incluíam, fora da unidade principal para o castelo de Lipner, Camden Sands, dentro do próprio castelo e um campo próximo. Uma turnê mundial estava sendo planejada para começar no Japão em 1980, mas infelizmente aconteceu aquele episódio onde o povo foi preso ao entrar no Japão com um saco enorme, né, de maconha. O documentário Back to the Egg não foi ao ar na TV inglesa até 1981, mas foi na TV americana em 1979. Estranhamente, nenhum lançamento oficial de um vídeo ou DVD foi feito ainda. Bem, já era para ter saído a caixa de London Town e Back to the Egg, mas parece que está havendo uns problemas ali burocráticos, entende? Então, em breve isso aí será resolvido, assim esperamos, e será lançado. Tem muito material para sair do Back to the Egg, pelo menos em vídeo tem, ok? Outra matéria, aproveitando que em dezembro de 2021 completou 30 anos da turnê do George pelo Japão. Eu botei essa postagem mostrando mais ou menos como foi o clima, né, como é que o George se sentiu naquela época. É o título da matéria, Arigato, George Harrison, quer dizer obrigado, né? Em dezembro de 1991, há 30 anos, George Harrison iniciava uma turnê pelo Japão, depois de anos sem se apresentar e junto com Eric Clapton e sua banda. George Harrison chegou no Japão no dia 28 e 29 de novembro e concedeu uma entrevista para a imprensa.
Eric me sugeriu seria um bom momento se eu quisesse fazer uma turnê, porque ele não estava trabalhando. E ele e sua banda estavam disponíveis para se tornar a minha banda. E essa foi uma das razões pelas quais eu pensei em trabalhar, porque Eric me perguntou. George continuando, numa entrevista em 1992, ele falando: não sou uma pessoa atlética, algumas pessoas estão sempre jogando tênis, correndo, sabe? Não sou assim. Tudo que eu faço é ficar lá, no palco, né? Então essa história está ficando meio velha agora, mas eu parei de fumar, sabe? Usei a turnê como desculpa para me livrar dessa maldição horrível que se chama nicotina. Felizmente tarde demais. No dia 1º de dezembro, George se apresentou em Yokohama, onde abriu a turnê. Eu estava um pouco nervoso no primeiro show. Chegamos ao show no Japão e tivemos que fazer uma passagem de som de qualquer maneira naquele dia, o que sempre ajuda. Eu estava um pouco nervoso, mas gostaria de ter gravado naquela noite, porque pensei de 12 shows, 6 shows para acertar e gravar os últimos 6. A primeira noite eu acho que foi uma das melhores, mas Nathan West, o baixista, disse: só fica melhor depois disso. Esse é o George falando para a revista Godmine em 27 de novembro de 1992. I Want to Tell You me lembra da turnê com meu pai no Japão em 1991 com a banda 24 Nights de Eric Clapton. Abrimos o show com I Want to Tell You todas as noites. Meu pai estava meio nervoso porque era a primeira música do set, mas as luzes se apagavam e o riff de guitarra começava e todo mundo ficava louco. Iria explodir tão rápido que antes que você percebesse a música acabou e todos estavam aplaudindo. Eu sei disso. Eu sei disso porque deu a ele um bom impulso. Abrir uma faixa do Revolver em uma turnê solo não é algo que muitas pessoas podem fazer. Danny Harrison para a revista Uncut, de setembro de 2021. Em 92, para Chicago Tribune, o George falando: o único arrependimento que eu tenho de não fazer mais turnê é que é divertido tocar com uma banda, só isso. Depois de 3 ou 4 noites fazendo shows, meu ego estava satisfeito. Eu sou o tipo de pessoa que adoraria tocar quando eu quisesse, como uma banda. Eu poderia muito bem ser o Holiday Inn em Nebraska, algum lugar onde ninguém te conhecesse e você estivesse em uma situação de banda, apenas tocando a música. A adulação ou estrelato é algo que eu poderia deixar de lado com muita alegria. Tocar na banda em uma situação ao vivo, você realmente se torna um músico melhor. Foi chato ele não ter gravado realmente o primeiro show. Vou explicar por quê. As músicas Fish on the Sand, do Cloud9, só foi tocado em Yokohama e no segundo show em Osaka. E infelizmente, a única vez que o George decidiu tocar ao vivo Love's Come to Everyone, do disco 79, que abre, foi tocada somente nesse primeiro show em Yokohama. E depois disso ele tirou o setlist. Quer dizer, a única gravação que se tem é um vídeo gravado da plateia, né? E que está no YouTube. E foi só aquela. Outra matéria, mas é uma postagem pequena. Eu botei lá no Facebook, o pessoal curtiu. E é bem interessante mostrar a personalidade do George Harrison como era, né? Ele era muito espiritual, ele era muito ligado a Deus. Entende? O título é Deus está dentro de você, sabe? Lembre-se disso. George Harrison falou isso. Um trabalhador de estúdio interrompeu para pedir um autógrafo inevitável. A reação de George Harrison é genuína e notável. Ele ouviu atentamente enquanto o homem desenrola uma longa história de quando ele era menino, garoto, e vira os Beatles em um show em Plymouth e em Exeter, lá na Inglaterra. George Harrison assina: Deus o abençoe, diz o estranho. O George assinou e o cara falou: Deus o abençoe. Aí o George respondeu: não, Deus o abençoe, acrescentando: Deus está dentro de você, sabe?
Lembre-se disso. Então Harrison pega de volta o pedaço de papel e adiciona as assinaturas de Paul McCartney, John Lennon e Ringo Starr, quer dizer, ele falsificou a assinatura dos três. Ele aí fala para ele, eu costumava fazer isso o tempo todo na época. Ele comenta, isso aí foi quando ele falou para a revista Observe em 22 de novembro de 1987. Outra matéria, isso aqui foi num áudio que eu estava escutando e o assunto era sobre shows e turnês. Foi uma da última entrevista que o John deu, né? Aí eu quis botar essa matéria aqui. John Lennon fala sobre fazer shows e turnê em 1980. Em sua última entrevista, 8 de dezembro de 1980, John Lennon conversou com David Shawley e Laurie Kane sobre a volta de fazer shows em uma turnê. Aí Yoko fala, temos que fazer outro álbum primeiro. Aí o John fala, eu gostaria de fazer pelo menos outro. Estou com tanta fome de fazer discos por causa da maneira como me sinto. Eu quero fazer mais alguns discos antes de sair em turnê. Então eu gostaria de fazer pelo menos mais um álbum antes de realmente tomar essa decisão final de chamar aqueles músicos de sessão muito caros e levá-los para a estrada, sabe? Mas quando eu entrei lá, não tinha intenção de ir ao vivo, porque percebi que muitas pessoas como The Clash não fazem nenhuma aparição pessoal, dificilmente. E eles apenas fazem um vídeo e um disco. Então parte de mim estava pensando, bem, tudo bem, mas quando estavam tocando naquele estúdio, então eu não sei se era o Tony, baixista, que é o Tony Levin, grande baixista, né? O baterista, depois de terminarmos a Starry Nova, ele disse, podemos fazer isso de novo, podemos? Quer dizer, vamos para a estrada. E eu fui a primeira vez que surgiu, meu Deus, isso seria divertido, não seria? O álbum que é se divertir, curtir a música, curtir a performance, aceito como John e Yoko, então ficaria feliz em ir até lá. John continuando. Essa é a coisa, você sabe. Essa é a parte que eu não quero pensar, você sabe? Não sei se Madison Square Garden é o que eu realmente quero fazer, mas então posso realmente entrar em um pequeno clube. Eu vou ter que lidar com... E ele não pode mais fazer com Madison Square Garden. Eu tenho que me importar? Eu me importo? Eu não sei. Mas é certamente uma possibilidade muito grande de quando tivermos o próximo álbum guardado, que seria o Milk and Honey, que seria lançado em 81, e as pessoas souberem das músicas do Double Fantasy, podemos sair e tocar o Double Fantasy e do novo álbum, em vez de ter que voltar até mesmo para Imagine. Embora nós podemos fazer isso, ou mesmo antes do Imagine. Eu quero sair e fazer... eu não quero sair e ter que fazer Yesterday, aí ele começa a cantar Yesterday. Quero dizer, apenas se eu quisesse fazer uma música antiga dos Beatles, eu iria querer fazer. Eu realmente não quero entrar nisso, sabe? Isso ficou bem claro na entrevista, que o John não tinha ainda certeza se ia voltar a fazer shows. Ele queria primeiro lançar mais um álbum, que seria o Milk and Honey, né? Seria só em 81, ou sei lá, 82, não sei. E pela forma da insegurança dele, os artistas gostam de sair em turnê quando o disco tá um disco bom para trabalhar, tipo assim, opa, tá fazendo sucesso, então já sei que vou fazer uns shows e vai ser uma turnê de sucesso, vai ter público, entende? Como o John era uma pessoa insegura, mostra claramente que ele não sabe se ele ia arriscar o Madison Square Garden. Então ele fala um lugar pequeno, se caso o disco fosse um sucesso e tudo, e claro, ia tentar lugares maiores e tal. Isso era bem o estilo do John. Então a certeza de fazer show ia depender muito do álbum. Bem, fechando o resumo da semana.
um acontecimento para mostrar como é que é o destino e como é que um erro de uma pessoa pode teve o lado bom e ruim, né? 60 anos da audição dos Beatles para a Decca. Algumas datas são importantes para a história da música, especialmente no rock, mas essa foi um dos maiores erros cometidos há 60 anos atrás. Em 31 de dezembro de 1961, 4 jovens músicos viajaram de Liverpool para Londres para uma audição para a Decca Records, o maior selo da Grã-Bretanha. Brian Epstein fez inúmeras viagens a Londres para visitar as gravadoras com a esperança de garantir um contrato de gravação, mas foi rejeitada por muitos, incluindo Columbia, Philips e Oriole. Os Beatles foram levados para Londres por Neil Armstrong na véspera do Ano Novo, 1961, para uma audição na Decca. Mas Armstrong perdeu seu caminho e a viagem levou 10 horas. Eles chegaram às 10 horas da noite e John Lennon disse que eles chegaram apenas a tempo de ver os bêbados pulando na fonte de Trafalgar Square. Aquela fonte, né, famosa lá de Londres. Em 1º de janeiro de 62, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Peter Bess foram se apresentar ao produtor Tony Mears, ex-baterista do Shadows, da Decca, realizando um total de 15 canções em um pouco menos de uma hora. Todo o material foi selecionado por Epstein, que decidiu uma seleção de covers que a banda se apresentou em vários clubes ao longo dos anos, intercalado com 3 músicas de Lennon e McCartney. Quer dizer, só para vocês verem, das 15, quem escolheu as músicas foi Brian Epstein, né? Só para tu ver. Os Beatles descobriram mais tarde que Brian Epstein havia pago Tony Meehan para produzir as gravações de estúdio. A audição, Epstein claramente estava tentando empurrar McCartney como vocalista. Durante as 11 músicas ele executou a balada de Brother Till There Was You, Bésame Mucho, September in the Rain, Searching, Like Dreamers Do e Love After Love. Essas duas últimas são de Lennon e McCartney. Lennon tomou o vocal de uma cover de Chuck Berry, Memphis, também To Know Him Is To Love Him, de Phil Spector, uma música que é dele junto com Paul McCartney, Hello Little Girl, e Money. George foi usado como Crying Weight War Hoping, The Shake Arab e Trickle Cats. Além de Take Care of My Baby, e ainda tocaram uma cover do Carl Perkins, Sure to Fall. O resultado, né, eventualmente a Decca rejeitou os Beatles, dizendo que os grupos de... Olha que coisa, 62. Que grupos de guitarras estavam em via de desaparecer e que os Beatles não tinham futuro no show business. Que erro brabo, hein? Isso é pra mostrar o que é um erro, né? Grupos de guitarra estavam em via de desaparecer e os Beatles não tinham futuro no show business. Duas besteiras que falaram. E acabaram escolhendo The Tremulous em vez dos Beatles. O chefe Dick Rowe lembrou mais tarde: eu disse a Mike que ele teria que decidir entre eles. Foi até eles, os Beatles, ou Brian Paul ou The Tremulous. Ele disse: eles são bons, mas um grupo local, o outro vem de Liverpool. Decidimos que era melhor tomar o grupo local porque poderíamos trabalhar com eles com mais facilidade e ficar mais perto em contato como eles que vieram de Debenham. Quer dizer, mais um erro. Brian Epstein, preferiram a outra banda porque era uma banda local, com os Beatles de Liverpool, para deslocar teria que ser mais gasto. Não olharam lá para frente, né? Em vez de analisar, trabalhar e tal. Vocês estão vendo só o erro. Brian Epstein não aceitou a rejeição
ele viajou de volta a Londres para novas reuniões com a Decca, mesmo comprometendo sua equipe de vendas, prometendo que a sua equipe de vendas poderia comprar 3.000 exemplares de qualquer single dos Beatles que eles lançassem. Dick Howe foi informado disso, a história poderia ter sido bem diferente. Dick Howe falando: nunca me foi dito sobre isso na época. Havia uma economia na indústria fonográfica e, em seguida, se tivéssemos a certeza de vender 3.000 cópias, teríamos sido obrigados a gravá-los, o que quer que tipo de grupo que eram. No entanto, usar as fitas, o gerente da loja de disco HMV de Oxford Street de Londres sugeriu que Apton transferisse as gravações de rolo para um disco, para um acetato, que aí seria mais fácil para mostrar para os outros. O engenheiro Jim Foy ficou impressionado com as gravações. Quando Apton disse-lhe que 3 das canções eram originais de Lennon e McCartney, Jim contactou Sid Coleman, de editores de músicas, Edmore e Beechwood, uma subsidiária da EMI, que ofereceu um acordo de publicação a Apton. A prioridade de Apton era fazer com que o grupo assinasse, e assim com Coleman arranjou um encontro entre os Beatles e George Martin, o chefe da Parlophone. Após ouvir as gravações da Decca, Martin ficou suficientemente interessado em oferecer uma audição aos Beatles em Abbey Road. E assim a história já, né, e tal. Umas curiosidades. Depois da década ver que o sucesso dos Beatles fizeram, George Harrison indicou os Rolling Stones para a gravadora. Lembrando que a Decca também tinha recusado uma outra banda, é que eu não estou me lembrando aqui, não vou ter certeza, acho que foi o The Who, parece, sei lá. Dick Howe, o homem que não quis assinar com os Beatles, morreu de diabetes em 6 de junho de 1986. Seu filho, Richard, trabalha em uma editora de música e fez o acordo para criar uma parceria conjunta com Michael Jackson para publicar o catálogo dos Beatles com a Sony. Bem, agora as músicas estão todas na mão da Sony, né? Quando ele dirigia a divisão de publicação da Sony Music. O único jornal a falar sobre esse teste, Mercer Beat, disse que tinha certeza que uma gravadora iria assinar com os Beatles. Era a banda mais popular, né? Em última aparição pública com os Beatles tocando no alto do prédio, John, parece que você vê que passados 7 anos ainda ficaram com aquela coisa na cabeça. John fala no alto do prédio, no 30 de janeiro de 69. Eu gostaria de dizer obrigado em nome do grupo e nós mesmos e esperamos que passamos no teste. Né? Você vê que guardaram esse rancor, né? Em dezembro de 2012, uma cópia da fita foi vendida por 35.000 libras. Na época, em 2012, né, 56 mil dólares, 350. Você vê o erro que foi, né? Não tem... a visão de cada um, né? A Decca estava preocupada em não ter que gastar, trabalhar facilmente e tal. E o George Martin, que tinha uma visão, olhou lá pra gente, viu, pô, eles são simpáticos, são engraçados. Apesar que as músicas que mostrou, ele falou que não gostei nenhuma, a melhor foi a Love Me Do e tal. Mas ele enxergou lá na frente, né? Olhou lá pra frente. Falei, podemos trabalhar, quem sabe futuramente eles melhoram e tal, não sei o quê. O que a Decca não fez. E ainda bem que não aconteceu isso. Porque se os Beatles tivessem assinado com a Decca, não tinham conhecido George Martin. E quem sabe a carreira dos Beatles iria ou não deslanchar, né? Foi George Martin ajudou muito. Bem, é isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 26 de dezembro de 2021 a 1º de janeiro de 2022. Espero que vocês tenham um bom ano, com
muitas alegrias, muita proteção de Deus, e que tenham uma boa semana e que aproveitem, ok? Abraço a todos, valeu, obrigado, até a próxima.